família, quer dizer, o senhor conviveu com uma família que depois o pai foi o reitor e fundador dessa universidade. Isso. Como era essa convivência familiar? Pois não. Como era um pouco isso? Bem, como eu disse, meu pai era cirurgião, né? E ele tinha uma clínica particular que ele atendia no Sanatório Espanhol, que ainda existe, vocês todos conhecem. Ele foi diretor clínico do Sanatório Espanhol durante uns 30 anos. Ele faleceu em 1962. Pois bem, então ele... E, ao mesmo tempo, em 1926, ele foi nomeado professor interino, depois, em 27, ele fez concurso e se tornou catedrático de cirurgia. E a Faculdade de Medicina, a parte clínica da Faculdade de Medicina, naquela época, ficava no Hospital Santa Isabel, que era também muito diferente do que é hoje. Era um hospital antiquado, sem enfermagem. A enfermagem foi a grande diferença na atenção à saúde aqui no Brasil. E ele teve muito que ver com isso. Então, tinha o Hospital Santa Isabel, que era onde se fazia a parte da Santa Casa de Misericórdia, onde se fazia a parte clínica do curso médico. Bom, então, ele de dia dividia o tempo entre a cátedra da Faculdade de Medicina e a clínica privada, e nós íamos para o colégio, íamos para as aulas. Quando chegava a noite, né, ele tinha um carrinho de uma marca que também não existe mais, e ele ia visitar os pacientes que ele tinha operado durante o dia. E nós íamos com minha mãe, com ele, saíamos à noite. Esse era um horário assim de revelações, porque nós saíamos com ele para visitar os pacientes que ele tinha operado no dia ou na véspera e tal. Fora daí, nós andávamos todos de bonde, famílias que transportam os filhos de automóvel, que hoje em dia são muito frequentes. Naquele tempo nem se cogitava disso. Então, os meninos todos andavam de bonde. E no caso do Vieira, eu e vários outros colegas que moravam para o lado da Barra, né, tomávamos o transporte para o bonde da Barra Avenida, que entrava pelo Campo Grande para o lado em direção ao Garcia. Descíamos do bonde lá, daquele lado ali em frente ao Castro Alves, e andávamos a pé até o Vieira. Então, 4 vezes por dia, de manhã, íamos para o Vieira, ao meio-dia voltávamos, de tarde. Íamos outra vez, depois voltávamos. A pé. E tudo isso ninguém reclamava, nem achava. Era a vida da época, né? Pois bem, isso então até o tempo da faculdade. O tempo da faculdade é que passamos aí da Barra para Nazaré, onde tomávamos 2 bondes. Um bonde que ia da Barra até o Relógio de São Pedro, e ali no Relógio de São Pedro nós pegávamos o bonde de Nazaré, a linha que vinha de Terreiro, tudo acabava no Terreiro. Então, do Terreiro até Nazaré, que era a linha 1. Esses números de linhas ficaram para a vida inteira. O número 1 era o bonde de Nazaré, o número 2 era o bonde da Barra, o número 3 era o bonde do Canela, o número 4 era o bonde da Barra Avenida, o número 5 era o bonde dos Barris, o número 6 é a Graça, e por essa afora. Isso levou décadas assim. O senhor fala nós, o senhor e seus irmãos, o senhor Irmãos pode falar e o nome parentes, deles, primos. a quantidade, quantos irmãos o senhor tinha? Eu tinha um mais velho e um mais novo. O mais velho era 3 anos mais velho que eu. Fosse moço em medicina, o que também não era raro, formou-se em medicina, mas se tornou empresário. E o mais novo formou-se em engenharia, trabalhava na prefeitura daqui, mas faleceu muito cedo. E eu fui estudar medicina e fiquei nessa vida universitária. E pensou em algum momento ter uma outra formação a não ser a medicina? Bom, na verdade, se você perguntar se eu fui para a medicina por uma vocação que não permitia outras hipóteses, realmente o que havia, e eu vi isso, por exemplo, também com meu irmão, e havia muitos outros médicos que eram assim,
que se formaram em medicina e nunca exerceram. Eu fui mais longe que isso, porque eu formei em medicina e fui ser professor. Mas a Faculdade de Medicina tinha uma influência muito grande na vida social da cidade. E era, de longe, a melhor educação, no sentido amplo, que você obtinha na cidade. Então, eu acho que eu fui um pouco atraído por isso também. Depois, meu pai era médico e, como professor, ele tinha assistentes que trabalhavam junto com ele e que eram próximos a nós e que conversavam. Então, esses eram todos médicos, os amigos dele também eram médicos. Enfim, era um ambiente muito da área médica. E isso, sem dúvida, influenciou. E com isso eu fui para a medicina e fiquei. O senhor falou sobre outras línguas, o francês, quanto era importante para a medicina. Como seria a sua formação em outras línguas? Pois não, isso é outra coisa, é um dos motivos, aliás, de ter sido, vamos dizer, educado, ter feito o primeiro curso primário em casa. É que com isso nós aprendemos línguas muito cedo. Eu comecei a aprender alemão, que naquela época estava mais influente no mundo todo, quase que ao mesmo tempo que fui aprender português. Depois, no ginásio, era obrigatório para todos. No primeiro ano de ginásio, todos aprendiam francês. Isso era obrigatório. E continuava francês todo o curso de ginásio. E no segundo ano começávamos inglês. Então, havia muito pouco livro técnico, científico em português. Então, para fazer um curso superior e fazer com certa profundidade, você precisava das línguas estrangeiras. Isso mudou muito, muito mesmo. Mas era a regra. O que havia de livro técnico em português era pouquíssimo. Tinha os de segundo grau e de primeiro grau. Mas livros técnicos de um nível mais alto não existiam.